Olá, falaremos agora do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado em CTPS, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva. Não constitui discriminação salarial, paga ao trabalhador intermitente remuneração horária ou diária superior e paga aos demais trabalhadores da empresa contratados a prazo indeterminado. Então, ou seja, eu posso pagar um salário ou uma hora diferenciada de salário para os empregados maiores do que o empregado já existente na empresa. Isso não há discriminação nenhuma. Eu posso fazer isso, pagar uma hora, pagar uma remuneração hora maior que os demais trabalhadores sem problema nenhum. Até porque o intermitente ele é contratado por hora ou por dia. Por exemplo, posso contratar um intermitente, trabalhar 3 dias na empresa, na semana, e ele fazer 4 horas nesses 3 dias. Então ele toda semana vai lá, segunda, quarta e sexta, trabalha entre 8 e meio-dia. Então esse é um acordo meu e ele. Então, eu posso pagar o meu funcionário lá R$10, que é um intermitente, por prazo indeterminado, indeterminado. Eu posso pagar lá R$10 a hora para esse funcionário e pagar R$20 a hora a esse intermitente, porque esse meu por prazo indeterminado, ele vai estar comigo lá, ele não vai receber só R$10 por 3 ou 4 horas trabalhado, segunda, quarta e sexta. Esse intermitente, ele vai estar lá na minha empresa de segunda a sexta. Ele vai ter um salário superior a esse intermitente. Então não discrimina nenhuma, não há nenhum problema de eu pagar uma hora, o valor da hora maior do que eu pago aos meus trabalhadores lá por prazo indeterminado, que é um contrato por prazo indeterminado, que é um outro tipo de contrato. Então não há discriminação nenhuma. Eu posso fazer isso de acordo com a própria lei, com a 13.467, e pelo próprio contrato. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz, podemos dizer e-mail, WhatsApp, fazer ligações, informando qual será a jornada de trabalho 3 dias corridos de antecedência. Então, ou seja, eu vou comunicar esse funcionário com 3 dias corridos de antecedência ao início do trabalho. Então, eu tenho que comunicar ele com 3 dias de antecedência. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo no silêncio a recusa. Então, ou seja, se o funcionário ele não respondeu o meu e-mail, ele não respondeu o meu WhatsApp, ele não atendeu a minha ligação, ele recusou. O silêncio dele recusou a minha chamada. Ele não é obrigado a responder. Ele não é obrigado a trabalhar porque eu convoquei ele, entendeu? Então, se ele se recusou, perfeito. Só que se ele, por exemplo, aceitar, ou ambos aceitarem, porque quando o empregador convoca, ele aceita, tá os dois concordando com aquele determinado trabalho. Aí o que acontece? A parte que descumprir sem justo motivo, pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida. Então, ou seja, se eu contratei um funcionário lá e ele vai trabalhar 2 dias na semana, ou 3 dias naquela semana, que eu só contratei ele só para aquela semana, ele vai ganhar um valor de R$300. E chegou lá na hora, ele não cumpriu esse dia, ou ele não foi trabalhar, ele vai ter que pagar a empresa, ou a empresa vai ter que pagá-lo, R$150 de multa. Porque não foi cumprido o contrato de acordo com o combinado. Então, ambos descumprindo o contrato, vai ter que ser pagada uma multa de 50% do valor que foi acordado entre as partes.
O empregado receberá o pagamento ao final do serviço. Remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O empregador efetuará o recolhimento de INSS e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregador o comprovante. Então, ou seja, o empregador ele tem que informar o que foi pago de FGTS, de previdência, de remuneração ao empregado, de acordo com o que foi contratado. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativo a cada uma das parcelas referidas. Então aqui eu vejo aqui como um contra-cheque. O patrão, o empregador, ele vai ter que informar ao empregado o quanto ele está pagando e o que ele está pagando aquele empregado, aquele funcionário. Então, isso aqui rege a parte do contrato intermitente. E eu acredito que não vai vingar muito o contrato intermitente porque ele já está ainda em discussão perante os próprios juristas. Então, não sei se vai vingar muito, mas tem alguns lugares, tem algumas empresas que já se utilizam desses contrato intermitente. Então, mas não sei se vai haver uma outra reforma ou se vai modificar alguma coisa dentro do contrato intermitente. Olá, vamos agora para o contrato de estágio. O que é o contrato de estágio? É o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho, ou seja, prepara o jovem ou o estagiário para o mercado de trabalho. Esse contrato ele é regulamentado por um termo de compromisso de estágio, que é firmado pelo estagiário, que com seu representante legal ou assistente legal visa esse contrato, a empresa que vai fazer esse contrato com o estágio e a instituição de ensino, né, que pode ser de nível fundamental, médio ou superior, a depender do estágio, a depender, né, da empresa que está solicitando esse estagiário. A jornada da atividade em estágio será de 4 horas diárias e 20 semanais, no caso de educação especial, no caso para deficientes, e dos anos finais do ensino fundamental. Então, aí para essas categorias são de 4 horas diárias e 20 semanais. E 6 horas diárias e 30 horas semanais. A ensino superior, educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Então, ou seja, o nível técnico e médio regular. Ambos ensino médio. A duração do estágio poderá ser de até 2 anos para o mesmo concedente. Então, ou seja, uma empresa contratou um estágio, ela só pode ter esse estagiário até 2 anos. Passados 2 anos, ou a empresa contrata esse estagiário, ou ela termina o contrato com ele. Mas esse mesmo estagiário, ele pode entrar numa outra empresa e fazer estágio com uma outra empresa sem problema nenhum. Só que aquela mesma empresa ele não vai poder permanecer. Exceto portador de deficiência, porque os portadores de deficiência eles gerem uma outra norma. Então, assim, o portador de deficiência ele não segue essa regra de 2 anos, mas os comuns eles seguem, os funcionários que não são deficientes, eles seguem a norma de até 2 anos, não podendo ficar mais de 2 anos, apenas a partir de 2 anos trabalhando como estagiário em uma outra empresa. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória, ou seja, obrigatória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. O que é estágio obrigatório e estágio não obrigatório? O estágio obrigatório é aquele que, por exemplo, você está numa faculdade ou está no ensino técnico, para você ter seu certificado, você tem que passar por um estágio. Por exemplo, eu me formei em administração de empresas e no 7º período e 8º eu tinha que fazer um estágio numa empresa. Então, esse estágio era obrigatório por lei. Obrigatório, não por lei, desculpa, mas obrigatório através da minha faculdade. Então, e pelo MEC também, que o MEC exige esse estágio. Então, eu tive que passar por esse estágio para receber o meu diploma. Então, era um estágio que era obrigatório. Eu tinha que passar por esse estágio. Então, a empresa
Se eu fosse procurar uma empresa para fazer estágio, a empresa ela não era obrigada a me pagar uma bolsa como estagiário. Agora, por exemplo, se eu tivesse no primeiro período em que eu não era obrigado a fazer um estágio, mas uma empresa, por exemplo, enviei meu currículo e ela gostou do meu currículo e ela quer me contratar como estagiário, ela é obrigada a pagar uma bolsa auxílio e o vale transporte. Porque eu estou na fase que eu não estou numa fase de estágio obrigatório, o meu estágio não é obrigatório. Porque eu só tive que fazer a minha parte de estágio no 7º e no 8º período. No primeiro período eu não tinha obrigação de fazer. Então, essa é a diferença do estágio não obrigatório para o estágio obrigatório. Então, são duas vertentes. Tem direito a férias de 30 dias, prazo de 1 ano ou superior, preferencialmente junto com as férias escolares. Então aqui se o estagiário ele fizer, ele tem direito a férias de 30 dias, que preferencialmente vai ser junto com as férias escolares. Obrigatório, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com os valores de mercado. Então aqui tem que ter um seguro obrigatório para o estagiário. Aí eu faço uma pergunta e uma brincadeira com vocês. Qual é o único imposto que pode ser descontado de um estagiário? Resposta: o único imposto que pode ser recolhido de um estagiário, que a lei permite, é o imposto de renda. É o único imposto que pode ser descontado de uma bolsa de um estagiário de acordo com as leis. É o único imposto que pode ser recolhido. Olá, vamos para mais um tipo de contrato. Contrato de jovem aprendiz. O que é o contrato de jovem aprendiz? É o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado. Então já sei que tem a data de início e de término para esse contrato. Ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, idades não aplicadas a portadores de A validade do contrato de aprendiz pressupõe a anotação na CTPS, matrícula de frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino médio. Então, para os que não concluíram o ensino médio, terão que apresentar a frequência do aprendiz à escola. Terão que apresentar suas frequências escolares. Caso concluído o ensino médio, ou seja, para aqueles que já concluíram o ensino médio, inscrição em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional. Ou seja, aqueles que já concluíram o ensino médio, eles vão ter que estar inscritos ao Senai, ao Senac. E uma vez por semana eles vão lá assistir aulas. Eles fazem cursos, né, no Senai ou no Senac, ou seja, outra entidade, né, que aí eles fazem pelo menos uma vez por semana. E é obrigatório isso aí, até porque se não tiver frequentando o Senac, praticamente eles não permitem ficar como jovem aprendiz. É obrigatório você estar inscrito no Senac, no Senai ou outras entidades. Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Então aqui, salvo o melhor salário ou melhor condição, salário mínimo. O contrato de aprendiz não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Lembra que eu estiquei lá na frente, contrato por prazo determinado? Então ele não pode ser mais de 2 anos para o mesmo empregador, porque se ele completou 2 anos e ele saiu e foi trabalhar numa outra empresa, ele pode trabalhar em outra empresa mais de 2 anos. E aí, até completar os 24 anos. Passados os 24 anos, não pode mais ser jovem aprendiz. Já passaram da idade. A duração não excederá de 6 horas diárias, vedada a prorrogação, compensação de jornada. Então, ou seja, eles não podem fazer mais de 6 horas, mas tem uma exceção que veremos mais abaixo.
O limite de horário poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas a aprendizagens teóricas. Então poderá ser de até 8 horas, desde que completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas a aprendizagem teórica. Então pode ser de 8 horas neste caso. O jovem aprendiz não poderá trabalhar em local insalubre, de periculosidade e em horário noturno, só em horário de expediente comercial. Então, ou seja, os outros horários, o local insalubre em periculosidade, não podem trabalhar. O recolhimento de INSS segue a tabela normal. Então nós temos a tabela lá de 8, 9 e 11% de INSS, que nós veremos mais à frente nas aulas de INSS. Então eles seguem a tabela normal de INSS. Só que o FGTS, para os trabalhadores normais, são de 8% de recolhimento. Para eles são diferentes, eles são 2% mensal, acima do salário. Então, ou seja, a diferença deles, eles seguem a mesma tabela do INSS, mas a empresa só tem que recolher de FGTS para esses jovens aprendizes 2% de FGTS. Ok? Lá, passados os contratos de trabalho, como nós já vimos nas aulas anteriores, iremos agora comentar sobre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Quando isso acontece, né? Essa interrupção e a suspensão do contrato. Então vamos nessa. Na interrupção do contrato, o empregado continua recebendo salários e há contagem do tempo de serviço. Trata-se, portanto, de suspensão parcial. Então, ou seja, é uma parcialidade. Com a paralisação temporária da prestação dos serviços, com a manutenção do pagamento de salários ou algum efeito do contrato de trabalho. Então, ou seja, o funcionário ele continua recebendo o salário normalmente. Ele não perde o salário nesses dias de interrupção de salário. Exemplos de interrupção: licença maternidade, com duração de 120 dias. Férias anuais remuneradas, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Aqui também eu cito também, por exemplo, o funcionário casou e tem direito a 3 dias. Então isso não vai ser descontado do salário dele, ele vai receber o salário normalmente. Ele faltou, mas ele faltou com um atestado médico, o médico afastou ele por 2, 3 dias. Então não vai ser descontado, não vai ter uma interrupção do contrato de trabalho. Ele simplesmente vai ter uma suspensão parcial em que ele vai retornar a trabalhar. Então a mãe veio a falecer também, por exemplo, então ele tem direito lá a dias para ficar em casa. Ou doação voluntária de sangue, que você pode fazer no ano, ao menos uma doação. Então você tem direito a ficar um dia em casa, nesse dia dessa doação. Então a suspensão parcial que não há prejuízo na remuneração do trabalhador. Agora vamos para a parte de suspensão do contrato de trabalho. Na interrupção do contrato, o pagamento de salário não será exigido, como também não se computará o tempo de afastamento como tempo de serviço. Então aqui que nós já vimos que aqui é parcial, aqui o funcionário ele não perde, continua contando o serviço e continua o contrato normal. Aqui você já perde você já perde a parte de remuneração, não conta mais como tempo de serviço, né? Entende-se como suspensão total esta, pois paralisa temporariamente a prestação dos serviços, com a cessação das obrigações patronais e de qualquer efeito do contrato enquanto perdurar a paralisação dos serviços. Então aqui teve uma paralisação total. Por exemplo, suspensão disciplinar. O que é uma suspensão disciplinar? O funcionário ele não tá seguindo as normas do contrato que ele assinou com o empregador de acordo com como está no contrato. Por exemplo, ele começa a faltar muito, ou ele começa a chegar muitos dias atrasado, o empregado vai lá, dá uma suspensão nele. Primeiro faz um aviso para ele, né? Avisa, olha, não pode ficar se não está seguindo de acordo com o que está escrito no contrato. Então eu estou
falando verbalmente, né? Eu estou te dando uma advertência, estou te dando uma advertência verbal. Não resolvendo o problema, o que, que vai acontecer? Esse empregador, ele pode muito bem chegar para o trabalhador e dar uma suspensão disciplinar nele, porque ele continuou fazendo as mesmas coisas em que o patrão dele já chamou a atenção dele. Então, o patrão, o que, que acontece? Vem e dá uma suspensão disciplinar, que não pode ser superior a 30 dias, que a lei diz que você não pode suspender o funcionário mais de 30 dias. Que aí, passados 30 dias, não é válida essa suspensão. Pode importar também na rescisão, que nesse caso, que se passar desses 30 dias, importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. É por isso que não pode passar dos 30 dias consecutivos. Acidente de trabalho é outro tipo de suspensão de contrato de trabalho, após os 15 dias. Porque a lei diz que o acidente de trabalho até o 15º dia, quem deve pagar é o empregador. Após os 15 dias, esse empregado ele vai para o INSS. Então quem passa a pagar esse salário ao empregado é a própria Previdência. Então após os 15 dias, eu tenho uma suspensão do contrato de trabalho. Então, até os 15 dias o empregador paga, após os 15 dias há uma suspensão do contrato. Quando o funcionário retornar, o contrato volta ao contrato normal novamente. Essa é a diferença da interrupção do contrato de trabalho, onde uma não gera ônus nenhum e nem desconto, e é uma suspensão parcial do próprio trabalhador, não é descontado no salário dele. O outro é quando há suspensão, que pode ser suspensão disciplinar, como eu expliquei. O empregador ele dá uma advertência e depois dá uma suspensão, desconta do salário e suspende o contrato dele por aquele prazo, ou acidente de trabalho após passar dos 15 dias, ao qual ele vai para o INSS e aí o contrato dele é suspenso por esse período que ele ficar afastado. Ok? Olá! Eu aqui de volta. Vamos para a parte 2 do nosso curso. Vou falar de empregado, X empregador e alguns tipos de empregados mais à frente também. O que é um empregado para a CLT, né? Empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, com habitualidade. A empregador sob dependência deste, ou seja sob a subordinação deste, e mediante salário. Então tem que ter habitualidade, subordinação e salário para ser configurado, né, um empregado. Enfim, tem que ter esses 3 tópicos, de acordo com o artigo 3 da CLT. E quem é o empregador para a CLT? Para a CLT, o empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de pessoal de serviço. Ainda que para o empregador, para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, enfim, os médicos, advogados, os arquitetos, dentistas, jornalistas e etc. As instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admite trabalhadores como empregados. Então, ou seja, o empregador é todo aquele que assume os riscos, né? De salário, de prestação de serviço de pessoal, enfim, todos esses são considerados como os empregadores dentro da própria CLT, artigo 2 da própria CLT. Lá, voltando, vamos falar de empregado urbano. Empregado urbano. Considera-se empregado urbano toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, ou seja, vou voltar de novo àquela parte com habitualidade, sob dependência deste, subordinação e mediante salário, pagamento. Então esses 3 tópicos têm que estar juntos. Além dessas características que definem a figura do empregado, deve ser acrescida a pessoalidade.
Ou seja, não adianta eu contratar um funcionário e ele outro dia for trabalhar, ou ele tem que ir trabalhar, e mandar o primo dele ir no lugar dele. Eu não contratei o primo dele, eu contratei a pessoa. Então assim, ele não pode transferir atividades que ele assinou contrato com a minha empresa e ele enviar uma outra pessoa no lugar dele. Então isso não é cabível, então tem que ter a própria pessoalidade. Consistente na impossibilidade do empregado se fazer substituir por outro trabalhador. Então é o que eu também estava explicando. Não adianta eu fazer um contrato com uma pessoa e essa pessoa no outro dia ou um dia posterior, seja qual dia for, enviar uma outra pessoa no lugar dele. Não é cabível esse lance. Pois o contrato de trabalho é personalíssimo. Então, se ele assinou o contrato comigo, ele que tem que prestar serviço comigo, e não uma outra pessoa. O empregado não tem autonomia para escolher como e quando realizar suas atividades. Mas existem algumas atividades técnicas que o empregador sabe a melhor forma de realizá-las e poderá fazê-las com a autoridade do empregador. Então, ou seja, aqui é um adendo. O funcionário ele não pode escolher a melhor forma que ele vai fazer o trabalho, enfim. Se ele assinou um contrato com um determinado empregador, o empregador diz que tem que ser feito daquela forma, vai ser feito daquela forma. Claro que o empregado, muitas das vezes, tem técnicas que podem ser diferenciadas e pode chegar para o seu empregador e dizer, olha, essa forma de fazer esse trabalho é melhor assim, o que o senhor acha? O que você acha fazer esse trabalho dessa forma? E o empregador entrar em acordo com o empregado e fazer daquela forma. Mas se ele contratou, por exemplo, para eu gerar a folha de pagamento de acordo com o sistema da empresa, eu não posso me utilizar de um outro sistema, outras formas, para gerar aquela folha de pagamento. Eu tenho que gerar de acordo com o sistema que é utilizado pela própria empresa. Então, se eu posso ter um sistema próprio e fazer uma outra folha de uma outra empresa, mas a folha de pagamento que eu vou ter que fazer naquela empresa vai ser naquele sistema, em nenhum outro sistema. Então, o trabalho ele é feito de acordo com o que está escrito no contrato e de como é feito na empresa. O funcionário ele não pode escolher a forma que melhor ele ache. E sim é o que o empregador ele faz na própria empresa. Empregado rural x empregador rural. Vamos que vamos. Empregado rural é toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico. O que é prédio rústico? Eu sempre gosto de deixar, meus alunos, bem explicado o que é para não haver dúvida, né? O que é um prédio rústico? Por sua vez, é aquele que se destina, pelas suas características, à lavoura, à exploração agrícola, pecuária, extrativa ou mista, esteja ou não situada em zona rural. Então, o prédio rústico é o que eu justamente expliquei, que atua justamente nessas áreas, pecuária, agrícola, extrativista ou mista, enfim. Presta serviço de natureza não eventual, vamos voltar para a habitualidade de novo. A empregador rural, sob dependência, volta de novo, subordinação, deste, mediante salário, mediante pagamento. Então segue o mesmo rito do empregado, como subordinação, habitualidade e pagamento. E quem é o empregador rural? Para a própria lei ou dentro da própria CLT. É a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de preposto e com auxílio de empregados. Então, esse é o empregado rural. E que para ser um empregado rural, a pessoa física ou jurídica, que habitualmente, em caráter profissional e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante utilização do trabalho de outrem. Ou seja, aqui eu vejo como um terceirizado de trabalhos agrícolas. Então é uma pessoa física ou jurídica que compra ou que adquire mercadorias agrárias ou rural e que revende e que contrata também.
Então também é considerado empregador rural. Vamos agora para empregado doméstico, ou seja, empregada doméstica. Quem é empregada doméstica? Presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa, impessoal e de finalidade não lucrativa. Então, ou seja, é uma empregada doméstica que presta serviço para o empregador. O empregador ele não visa lucro. Ele não visa lucro. Ele visa o cuidado da sua residência. Ou se for uma babá, por exemplo, visa o cuidado da criança. Ele não visa lucro. A visão dele não é lucro como das empresas, que contratam um profissional e que ela está visando lucro. Ele está trabalhando ali, ele está recebendo, mas a empresa está visando lucro com o trabalho dele. Aqui não, aqui a finalidade não é lucrativa. A pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Então, ou seja, um dia não é considerado para esses efeitos da Lei Complementar 150 de 2015. Lei Complementar 150 de 2015. Até essa lei, a empregada doméstica ela não era regulamentada por nenhuma lei. Quando a Constituição ela surgiu, e até a própria CLT, esqueceram de trazer junto com ela a regulamentação da empregada doméstica. E só com a Lei Complementar de 150 de 2015 é que veio regulamentar justamente essas normas da empregada doméstica, que veio regularizar tudo. Tá bom? É vedada a contratação de menores de 18 anos, então menores de 18 anos não pode ser contratados como empregada doméstica. A remuneração da hora extraordinária será no mínimo de 50%, é também o que eu já expliquei. Se ela fizer uma hora a mais, se ela ganha R$10 e fizer uma hora a mais é mais 5, então final do mês é R$15 que o empregador terá que pagar a empregada com relação a essa hora extraordinária. A duração normal do trabalho doméstica não excederá 8 horas diárias e 44 horas semanais, salvo se o contrato estipular jornada mensal inferior. Então isso aqui está na CLT, que é a mesma para a empregada doméstica, com a regularização da lei complementar, ela entrou também junto também com essa norma, mas isso não quer dizer que, por exemplo, o empregador ele contrate a empregada doméstica por um horário que seja inferior a esse horário de 8 horas e 44 horas semanais. Então, o empregador pode chegar e contratar uma empregada doméstica para trabalhar 6 horas por dia de segunda a sexta, no horário que convir melhor a ele. Então, isso não quer dizer que a jornada mensal inferior que resulte um divisor diverso. Então, pode ser um horário inferior. A compensação de horas pode ser feita mediante acordo entre empregador e empregado. Se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. Então, aqui não precisa de sindicato nem nada. Pode ser um acordo entre as partes, entre empregador e empregado, desde que sejam compensados de uma hora extraordinária de um dia no outro dia. O saldo de horas que excederem as 40 primeiras horas mensais serão compensadas no período máximo de 1 ano. De 1 ano. Os intervalos, os tempos de repouso, as horas trabalhadas, os feriados e os domingos livres em que o empregado que mora no local de trabalho nele permaneça, não serão computados como horário de trabalho. Então, por exemplo, se a empregada doméstica, ela por algum motivo, ela vai dormir os finais de semana na casa do empregador, ou por algum motivo ela mora distante da sua residência e quer permanecer na casa do empregador, não serão computadas essas horas que ela estiver lá na casa do empregador. Então, fica muito bem claro, porque antigamente isso não era bem resolvido. Então, agora sim. Então, que ficarem, por exemplo, a empregada resolveu ficar no feriado, no domingo ou no sábado, ou só querer voltar na semana seguinte ou posterior, por algum motivo qual seja, não serão computados como se fosse em dia de trabalho, até porque ela vai estar lá descansando. Ela não vai estar na casa do empregador trabalhando. Assim subsintende, né? Então aqui
fechamos a parte de empregado doméstico.